Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz em ver a presença de vocês na casa, um prazer ter vocês aqui e poder passar essa mensagem de amor, que possa ser absorvida da melhor forma possível. O tema de hoje é afinidade e sintonia. E, como de costume, começar contextualizando o que é afinidade e o que é sintonia. A afinidade ela consiste na semelhança de identidade, conformidade, gostos, desejos, sentimentos, propósitos, pontos de vistas. Por sua vez, a sintonia ela se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm a afinidade. Eu sempre gosto de usar um exemplo que nós somos radinhos de pilha, digamos assim. Sempre buscamos nos colocar em lugares de amor, em lugares em que tem frequências de amor, para depois que a gente possa conseguir sintonizar nosso radinho. E até a gente chegar nessa estação, obviamente tem um chiado, né? Mas quando a gente consegue identificar o momento exato ali, que a gente vai colocar certinho lá o pininho da sintonia, a rádio começa a funcionar. E é assim que nós funcionamos. Nossos pensamentos emitem ondas de rádio. E pelos mecanismos da lei de afinidade, a sintonia ela constitui uma lei iderrogável, que é uma lei de Deus. E com isso surge o questionamento: quais são as implicações e as consequências disso? No livro Dicionário da Alma, de Chico Xavier, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier, tem a seguinte definição: afinidade é uma faixa de união, em que nos integramos uns com os outros. Já no livro Domínios da Mediunidade, também de Chico Xavier, do espírito de André Luiz, ele diz o seguinte: em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Também, em outro livro, do Francisco Neto, pelo Espírito de Hamed, um modo de entender uma nova forma de viver, ele traz o seguinte texto: todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Ou seja, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. O teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmos, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Vieste da inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução, caminha para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que busca. Tens a posse daquilo que deste. Convives com quem sintonizas. Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Avanças ou retrocedes, de acordo com a tua casa mental. Felicidade ou infelicidade são subprodutos do seu estado íntimo. Amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização dos teus anseios e das suas necessidades de aprendizagem. Pelo teu jeito de ser, conquistarás admiração ou até desconsideração. O que fizeres contigo hoje refletirá no seu amanhã, visto que o seu ontem decidiu o teu hoje. E aqui eu levanto um questionamento e até uma forma de vermos a vida e vivenciarmos os acontecimentos da seguinte forma: com essa visão de que o hoje é reflexo de ontem e o amanhã é o reflexo de hoje, eu questiono: será que isso nos conforta ou será que isso nos assusta? Será que o que a gente está fazendo hoje, amanhã a gente vai estar contente com esse resultado?
essa forma de ter essa visão da vida, dos acontecimentos em si, ela é essencial principalmente diante dos acontecimentos, visto que somos ação e reação. Nós somos o reflexo das coisas que acontecem com a gente, e a forma com que a gente reage, isso é o que nos define. E aí, como que a gente está reagindo? É ideal a gente sempre internalizar esse questionamento, se isso vai nos confortar ou vai nos assustar, para a gente daí saber como que a gente vai reagir. Obviamente, determinadas reações não tem como a gente controlar, porque são através de impulsos, né? Mas é sempre ideal a gente tentar dar uma brecada nisso e fazer esse questionamento para a gente conseguir levar a vida da melhor maneira possível. Dando continuidade no texto, com teus pensamentos atrais, absorves, impulsionas ou rechaças. Com a tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda alma imortal. Seja na vida física, seja na vida astral, a lei de afinidade é o princípio divino regendo a ti, a todos os outros e a tudo. Observa, viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é uma postura que está estritamente relacionada com seu modo de sentir, pensar e agir. A afinidade, então, ela consiste nessa semelhança, assim como eu disse anteriormente, com semelhança com identidade, com gostos, com vontades, anseios, e a sintonia é essa virtude de atração da simpatia, né, que passa a vigorar entre as partes que mantêm a afinidade. A gente pode aprender, através da doutrina espírita, dos livros espíritas, dos ensinamentos, que a lei de afinidade e sintonia, novamente, ela constitui uma lei derrogável, é uma lei de Deus. Ou seja, ela não pode ser abolida, anulada ou extinta. E qual a implicância e a consequência de tudo isso, né? Onde a gente coloca nossos pensamentos, sentimentos, aí nos desenvolverá a própria vida. Porque vivemos sob a influência de crenças, valores que alimentamos, das emoções que cultivamos, das aspirações, dos propósitos que nos guiam no nosso cotidiano. Sejamos ou não conscientes disso, dessa responsabilidade, cada um de nós encontra-se constantemente atraindo circunstâncias e as pessoas de uma forma ou de outra, que entram em consonância com o nosso mundo interior. Então, como eu falei, somos rádios que emitem ondas magnéticas ali. Então, a gente atrai para nós tudo aquilo que está alinhado com o nosso pensamento. Assim, cada um de nós conviverá sempre, em toda parte e a todo momento, com aqueles aos quais se afina, efetuando inevitáveis trocas energéticas. E qualquer alteração nesse compartilhar dependerá necessariamente da transformação da nossa condição íntima, porque as forças que nos unem uns aos outros são as que, em primeiro lugar, emitimos de nós. Então, tudo começa de dentro para fora. Não adianta a gente querer mudar o contexto à nossa volta, o âmbito à nossa volta, se a gente não fazer essa virada de chave, não fazer esse movimento de começar da gente. São as pequenas coisas que acontecem onde a gente vai conseguindo ver a diferença. Em essência, somos tudo aquilo que pensamos e sentimos, e por consequência, o que fazemos, conectando de modo automático nosso mundo interno com o universo externo, pois estamos todos e no tudo, e tudo está em nós. Tem parafraseando aquela frase que diz: diz-me com quem tu andas, que direi com quem tu és. A gente pode concluir que basta conhecermos as reais motivações e índole das pessoas à nossa volta, dos mais próximos, dos nossos amigos, para a gente atestar quem a gente deseja nos assemelhar. Tem até uma frase que fala, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. E é muito real isso.
Nesse sentido, vem o Espírito de Emmanuel e diz o seguinte: todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Isso está lá no livro Mediunidade e Sintonia. Joana de Ângeles também faz a seguinte ponderação no livro Celeiro de Bênçãos, que é o seguinte: mentes comungam com mentes que lhes assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam com pessoas que as se comprazem. Também André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele faz a seguinte colocação: é na grande romagem que todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do próprio campo mental, que nos é associado às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui em direção à vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivistas ou torturada. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica, que é novamente o que eu falei agora há pouco sobre sermos um radinho ali, né? Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo ele comenta sobre uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam e nos adverte quando a condição moral dos indivíduos que temos por companheiros. Todavia, serão eles apenas que se encontram materialmente ou participando da nossa rotina, participando dessa rotina nossa familiar, profissional, pessoal? Segundo o Allan Kardec, os ensinamentos que ele nos trouxe, pelo nosso modo de ser, de ver, de agir, não somente escolhemos os amigos e os ambientes da nossa preferência, como também atraímos os indivíduos que vivem no mundo espiritual, os espíritos, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditemos ou sejamos conscientes da sua presença. Lá na questão 484 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E a resposta é a seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis a se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam haver selos. Daí sua afeição pela causa da semelhança das sensações. No Livro dos Médiuns, o Allan Kardec faz uma outra colocação, que é a seguinte: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Cada um de nós constrói uma maneira de muito particular da nossa atmosfera moral, e isso é incumbido diretamente a nós, é de responsabilidade inteiramente nossa. As desarmonias e transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições morais, lembrando que somos seres imperfeitos em busca de evolução e crescimento. E que pelos processos naturais da afinidade e da sintonia, atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. E estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbadores, doentios, o indivíduo que se permite sofrer-lhes assédio, influenciam negativamente no campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadoras ou calamitosas. No entanto, Joana de Ângeles ela explica no reverso da medalha, e através das lições de felicidade, do livro Lições de Felicidade, é o seguinte: como não existem violências contra as leis naturais, nem privilégios para os indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio direciona ondas mentais que alcançam as regiões felizes da espiritualidade, despertando o amor e interesse dos guias espirituais, que acorrem pressupostos para auxiliá-lo. Assim, promovem encontros inesperados, inspirando um e outro a tomarem o mesmo caminho, de forma que se defrontarão em determinado lugar, casualmente, embora hajam sido telementalizados da escolha do roteiro.
Noutras vezes, determinada aspiração ou necessidade que se apresente improvável, porque a mente se encontra em sintonia com o mundo transcendente e é inspirada a tomar tal ou qual decisão que determinará por solucionar o desejo. Repentinamente, pequenas ocorrências dão-se com naturalidade, propiciando o encantamento e ventura, que enriquecem a esperança de gratidão àquele que é eleito. Então ela deixa claro aqui que diante desses momentos, o melhor caminho para a gente conseguir uma sintonia de forma mais rápida é através da oração, através da prece, onde a gente consegue trazer essas energias positivas para a nossa volta, trazer esses espíritos à nossa volta, para que eles nos auxiliem diante de determinadas situações. E aí é onde que determinados acontecimentos da nossa vida, diante de alguma situação que a gente precisa tomar uma decisão rápida, e através da nossa sintonia, a gente tem algumas intuições ali que nos ajudam diante desses momentos. E a gente fala assim, nossa, alguém assoprou no meu ouvido aqui fazer tal coisa e deu certo. Mas é nada mais, nada menos do que isso. É um auxílio, porque justamente a gente está sintonizado. Então, quanto mais sintonizado estamos, mais inspiração nós temos e mais auxílio nós temos. Sintonizar é estar na mesma frequência mental e emocional que outrem, podendo captar e emitir pensamentos simultaneamente. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se predisponente ao contato psíquico com quem eles, de forma consciente ou inconsciente. Cada indivíduo assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se identifica. Por isso mesmo, Jesus recomendou a vigilância e a oração como antídotos contra as sugestões desequilibrantes. Então, Jesus já falava disso, né? Vigilância e, consequentemente, a prece e a oração. Oriundas tanto dos encarnados como dos desencarnados. Então, a gente sofre essas influências o tempo todo. Para a sintonia com os espíritos superiores, devemos desfocar o pensamento e o sentimento daquilo que esteja nos incomodando ou nos deixando desassossegados, de modo a captar outras ideias disponíveis na nossa consciência. Daí a importância de aprendermos a nos disciplinar e principalmente disciplinar os nossos pensamentos, que digamos que é uma atividade das mais difíceis, porque é algo que teoricamente a gente não controla. Porque quando a gente vê, já pensamos. E aí, depois a gente materializa através do falar e do agir, né? Mas exercitando essa higiene através dos pensamentos, essa higiene mental, através dessas reflexões e da oração, a gente consegue se depurar dessas situações e desses pensamentos e a gente consegue lidar melhor com as coisas. Todavia, precisamos cultivar bons pensamentos sempre e sentimentos durante as orações. Não é simplesmente construir boas ideias no momento em que queira conectar com os espíritos desencarnados, voltados ao bem, mas também estabelecer um estilo de vida pessoal que favoreça naturalmente o surgimento de ambos. Então não é só diante das orações que a gente vai fazer essa conexão. A gente tem que fazer durante todo o dia, e principalmente quando a gente acorda. Assim, aquele que é ético e trabalha-se continuadamente no exercício da sua amorosidade, obviamente que tem por testemunho os espíritos de amor e de paz e que auxiliam na sua trajetória evolutiva, pois, se é verdade que cada um somente pode dar conforme o que tem, torna-se óbvio que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. No livro Psicologia e Mediunidade, Novaes faz a seguinte colocação: bons pensamentos contribuem para a sintonia dos bons espíritos. Bons sentimentos fortalecem a ligação do indivíduo com aqueles espíritos na medida com que foram construídos com base na bondade e no amor. A amorosidade da pessoa é uma das formas mais seguras de construir sentimentos superiores. E aí, lá em março, eu acho que eu dei uma palestra sobre amor e evolução, a gente consegue fazer esse link e ver que o caminho mais fácil é através do amor. Mais fácil entre aspas, né? Porque é uma escada que é difícil da gente conseguir subir. Mas Jesus veio como exemplo
para nos mostrar que é possível, que a gente consegue fazer essa caminhada. Obviamente, tem os percalços que vêm para nos testar e provar se a gente está no caminho certo, mas a gente sabe que é possível e que a gente consegue. No livro Luz Viva, do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: na faixa mental em que você atua, é natural que receba as mensagens com o mesmo teor vibratório como as que envia. Quem aspira à elevação moral e espiritual sintoniza com vibrações superiores, que se fazem estímulos vigorosos, produzindo harmonia interior e renovação. Quem se demora no pessimismo, acalentando insucessos, assimila ondas inferiores, que carregam miasmas pestilenciais, fixando-nos painéis de emoção que geram desequilíbrios e enfermidades. A felicidade começa no ato de desejá-la. A descida se inicia no instante em que você dá guarida. Utilize bem o tempo, tudo fazendo para que seu momento seguinte seja sempre mais promissor e agradável. O que não alcance agora, insistindo, conseguirá depois. Eleja, portanto, os ideais de agradecimento humano e não se detenha nunca. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por orientação dos espíritos superiores, ele faz a seguinte ressalva. Ele faz a ressalva que a gente precisa estudar. Não necessariamente para a gente melhorar nosso intelectual, etc. Mas para demonstrar aos demais a superioridade, a nossa capacidade de inteligência, e também para que, por meio dos conhecimentos adquiridos, aprendêssemos a selecionar o que verdadeiramente contribui com a nossa existência aqui. A reeducação íntima nos tira da ociosidade, traz a luz ao espírito, harmoniza a mente, bem como possibilita a aproximação dos espíritos interessados nessa nossa ventura. Então, através disso, a gente consegue atrair esses espíritos amigos que vão nos auxiliar diante dessa caminhada. André Luiz, de acordo com André Luiz, ele faz mais uma ressalva também. Nossa alma ela pode ser comparada a um espelho vivo com as qualidades de absorção e exteriorização. Recolhemos a força da vida em ondas de pensamento e as expressamos através das palavras, dos exemplos e das atitudes. No livro Domínios da Mediunidade, tem a seguinte colocação: os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas retrancas do coração e da consciência, independente do corpo físico. Porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje que é imperecível. Lá na questão 278, Allan Kardec questiona os espíritos. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? E aí os espíritos respondem, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a simpatia de seus sentimentos, como acontece com nós mesmos. É todo um mundo do qual o vosso é reflexo do obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício é a virtude que convivem sem se falarem. Conforme essas informações que foram compiladas por Allan Kardec, a gente consegue ver que no mundo espiritual os espíritos eles se organizam
de acordo com seus níveis evolutíveis, assim como nós aqui encarnados. A gente sempre, pela lei de afinidade e de sintonia, a gente sempre vai procurar um grupo em que a gente se assemelha. À medida que evoluem e mudam sua situação, ainda assim se agrupam com aqueles que se encontram na mesma faixa de evolução. Na vida material não é diferente, como eu disse. Todos temos um círculo de amizade preferido. Todo mundo aqui sempre tem um grupinho, a gente fala as panelinhas, etc. São as afinidades resultantes de experiências vividas em comum, atos de amor compartilhados, feridas abertas por alguns, mas cicatrizadas pela amizade e pelo cuidado com os outros. Problemas incomuns que existem e que exigem essa união de esforços através de similaridade, para que assim a gente consiga resolver. Compromissos de auxílio. Para uma existência agradável é fundamental a convivência com pessoas que entendam a vida de forma parecida à nossa e que busquem os mesmos objetivos que os nossos, que professem a mesma religiosidade. Tudo isso é bastante natural e deve ser cultivado. No entanto, nada disso nos impede de estabelecer uma boa relação com os demais, participando de fatos e ações ao lado deles. Afinal, conviver com as diferenças nos ajuda a crescer, a desenvolver nossas potencialidades de compreensão e de aceitação para com aqueles que não cultivam os mesmos gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Quanta tranquilidade poderíamos usufruir se apenas aprendêssemos a nos livrar da visão de o que a gente acha melhor no outro. O sempre correto ou aquela de eu sou o dono da verdade. Ao menos a gente seria um pouco mais fácil da gente aceitar as coisas e aceitar uns aos outros. É no lar que os espíritos renascem juntos, por afinidades e sobretudo por contingências expiatórias, em virtude de a família ser o principal organismo depurador dos conflitos do passado. Então a gente sempre fala assim, se eu não resolver a situação comigo agora, na próxima encarnação vem aí, você vai ter que me aguentar de novo. Então é bom que a gente trabalhe o quanto antes, né? É nela que se reúnem antigos amores e velhos desafetos, ambiente no qual os espíritos têm a oportunidade de exercitar o perdão e o amor sob os mais diversos aspectos. Segundo as obras espíritas, pelo fato dos laços de sangue nem sempre reunirem as almas essencialmente afins, o componente da família que conosco se relaciona e com o qual não temos afinidade ou mesmo sentimentos de certa aversão, é sempre alguém que temos que aprender a compreender e aceitar o nosso próprio benefício. Eu sempre lembro que numa experiência pessoal minha, de trabalho, eu numa posição de coordenador, e eu tinha uma menina que ficava abaixo de mim, e ela um dia chegou em mim e falou, cara, me tira uma dúvida, você que é espírita, dá uma estudada, fala pra mim, quando a gente não gosta de uma pessoa, é porque tem muito da gente nela? E aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, é interessante essa pergunta, né? E essa aceitação, ela não consiste com a concordância com as suas atividades inadequadas. Então, não necessariamente a gente tem que ser complacente com aquilo, mas se dispor a ajudar na superação dessas dificuldades. Lá na questão 204 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? E a resposta é a seguinte: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorre as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. E aí a gente tem aquelas situações, né, que a gente vê uma pessoa e fala, cara, conheço de algum lugar, mas naquela existência ali a gente nunca viu, mas a gente sempre tem essa sensação diante de determinadas pessoas. São essas pessoas que cruzam nossos caminhos e não necessariamente são laços sanguíneos. Na maioria das vezes são laços espirituais. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca da seguinte forma, através dos Espíritos, né?
Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não os estejam, nem por isso não se estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, derão um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, a sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Entenda-se que se trata daqui da afeição real da alma, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe para sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel de interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, pelos cuidados que recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Então, o espírito consciente, no entanto, embora submetido a essas leis que presidem o destino, que nos guiam, ele tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, ela pode contribuir pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude de sublimar-se em beleza para absorver a si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá do nosso propósito e da nossa decisão. É por isso que notamos tanta gente, ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, assim como uma folha é carregada pela ventania. Ela só vai, onde o vento está empurrando, ela está indo. Então a gente precisa principalmente estar vigilantes e nos educar, estudando, através dos estudos, através da meditação, através da oração, para a gente refletir essa divina inspiração e conseguir essa conexão. E a gente tem que sempre lembrar que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual ao movimento daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é o que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Rendamos a isso.
Habitualmente, a gente contempla no espelho da alma e alheia essa nossa própria imagem, e por esse motivo recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros que se harmoniza melhor com a gente, com o nosso modo de ser. Não basta a felicidade e aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo, ele é um imã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento da nossa alma, ela se assimila com o que procura, transmite e recebe. Para finalizar, no livro Vozes do Além, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier, tem a seguinte colocação: aprendamos, pois, a querer o melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Gratidão. Que possamos refletir essa luz e internalizar ela dentro dos nossos corações, e que possamos, diante desses questionamentos, internalizar esses questionamentos e levarmos para casa, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a gente conseguir continuar essa caminhada em busca de estar um pouquinho mais próximo de Jesus, em busca da luz. Gratidão.